Oi, gente. Hoje a gente está aqui com o engenheiro cartógrafo, o William, lá da UERJ, alguém de uma universidade diferente, para a gente conversar um pouquinho. Então, pedir para o William se apresentar aí para a gente. Então, meu nome é William Coutinho, eu sou engenheiro cartógrafo formado pela UERJ. Atualmente eu curso mestrado em computação lá na UF e tenho atuado como consultoria na área de projetos de topografia, levantamentos com drone, modelagem com laser scan. E agora também estou numa empreitada com alguns amigos, a gente montou uma empresa de computação e a gente está fazendo alguns projetos que envolvem a cartografia também. É isso. Um pouco da... Como é que foi, assim, você foi para a cartografia, agora indo para o mestrado na parte de programação, mas como é que você escolheu a cartografia? Assim, da onde viu esse curso muito doido aí e resolveu fazer? Então, na época que eu fiz vestibular, eu queria cursar engenharia civil. Então, eu cheguei muito perto de passar nas outras faculdades, mas não passei. Quando eu me inscrevi para a UERJ, eu sabia que era menos concorrido e coloquei engenharia cartográfica. Ao decorrer da faculdade, eu até fiz vestibular para mudar para engenharia civil, passei, só que eu me apaixonei pela engenharia cartográfica no meio do curso. Então, eu passei para engenharia civil, mas resolvi ficar na cartografia. Quando eu comecei a trabalhar com drone, isso há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu me apaixonei e falei, não, vou ficar na carta. Foi aí que eu fiquei, entendeu? Mas a minha opção inicial não era cartografia, até porque eu conhecia muito pouco. E acabou que mudou totalmente de ideia aí. Como é que funciona na UERJ? No ciclo básico você já tem algumas disciplinas que explicam, né? Porque acho que muita gente entra sem entender o que é a profissão, a formação. Então, tem no ciclo básico já alguma coisa para dar uma luz? Ou você teve que, quando você entrou, você foi caçando por fora? Então, o ciclo básico ele é igual para todas as engenharias. A gente só tem matéria da cartografia em si no 5º período. Existem algumas matérias abertas que a gente pode fazer, mas eu não fiz nenhuma, eu só fiz no 5º período mesmo. Eu fiz 2 períodos, eu fiz um período, né, da cartografia, aí fiz o vestibular e no mesmo ano fiz 2 segundo período da cartografia. Então, eu já estava 1 ano na cartografia e fiz vestibular nesse ano. Aí eu passei e fiquei, pô, os estágios são ruins, a gente não é tão valorizado, infelizmente, a gente sabe disso, né? Aí eu fiquei, não, mas eu quero ficar na cartografia porque é o que eu estou gostando no momento, é o que eu gosto. Então, eu resolvi ficar. Mas agora eles estão mudando a grade, eles estão querendo colocar algumas matérias da cartografia no início, até para dar uma introdução. Eu não sei como é que está, né? Mas era o planejamento deles. Ah, sim, na Rural a gente tem uma que é a introdução, mas ela, assim, é mais palestra explicando mais ou menos o que são as matérias, mas para ser sincera, eu, pelo menos, algumas coisas ficava ouvindo assim, eu falei, o que é isso? Meu Deus, mas depois clareou. Aí você falou que você fez vestibular para outras, aqui no Rio, né? Você, antes de entrar para a faculdade, você fez pré-vestibular, você fazia ensino público ou particular? Você percebeu como é que foi essa diferença? Então, eu estudei na escola pública da 5ª série, hoje em dia é o 6º ano, né? Em diante. Tinha muitos déficits, e quando eu fui fazer vestibular, eu fiz um pré-vestibular comunitário, lá da UF. Posteriormente, eu até virei professor do pré-vestibular e coordenador. Eu fiquei 4 anos apoiando também, assim, eu acho que eu fui ajudado, fui apoiado, então eu quis ajudar também outras pessoas. Então, sou oriundo de escola pública e fiz pré-vestibular, e mesmo assim, quando a gente entra na faculdade, a gente tem muito problema, muito déficit, a gente tem que tentar superar isso e conseguir superar, mas eu estudei muito. Eu, assim, tenho até outros amigos, a UERJ, acho que vocês sabem que é pioneira nas cotas, é uma universidade que ela é muito receptiva. Então, eu tinha vários amigos de vários aspectos sociais, negros, gays, lá é muito diverso. Então, a gente fazia grupo de estudo mesmo, ficava lá o dia inteiro na UERJ, na biblioteca, estudando, e foi difícil, mas a gente conseguiu superar, e não foi só eu, né? Tenho alguns amigos que tinham uma situação bem parecida com a minha, e
se tornaram ótimos engenheiros, assim como eu acho que sou. A gente que vem de escola pública tem esse déficit, e quando chega na faculdade a gente tem que correr um pouquinho atrás por fora, assim, eu também fiz pré-vestibular social, fiz do CEDERJ, e assim, teve coisa que eu só vi no pré-vestibular, que eu não tinha visto na escola, e caiu na prova, e quando você vai para a faculdade, quando chega no cálculo, então, foi o meu maior monstro, tipo, o que é isso? Eu não gostava desse negócio aqui. Então, a gente dá uma sofrida aí bacana. Mas sobrevivendo ao ciclo básico, né? Sobrevivendo aos cálculos e às físicas. Como é que foi a sua trajetória dentro da graduação? Assim, a UERJ ela é mais voltada para a área de pesquisa ou ela incentiva mais a área de estágio, de ingressar no mercado de trabalho? Como é que funciona lá? Então, a cartografia em si, ela meio que forma para o mercado e muito voltada assim até para a área de pública, né? Assim, a gente tem alguns casos assim, de várias pessoas que saem, fazem concurso público e passam. A gente tem pessoas de mercado também que atuam. Mas, assim, o ciclo básico a gente tem as empresas igual as outras faculdades têm. Eu não cheguei a participar, assim, me arrependo hoje em dia de não ter participado, porque eu creio que iria ter aprendido bastante, mas eu não fiz pesquisa, eu não participei de empresa júnior e eu entrei lá para o quarto período eu comecei a estagiar, quarto, quinto período. Então, meu primeiro estágio foi no IBGE, né? Aí depois eu fui para outros estágios, passando, mas era mais voltado para estágio. Foi o rumo que eu me tornei, entendeu? Que eu tomei ao decorrer da graduação. Isso tem muito a ver com o nosso perfil também, né, do mercado. E aí, dentro dos estágios que você foi se encontrando nessa área de drones, laser scanner, como é que foi a sua história aí? Explica um pouquinho dessa parte, assim, porque o William falou no começo, né, ele tem muita experiência com laser scanner, drone, o trabalho de conclusão de curso dele também foi nesse tema, assim. Então, é uma parte, né, da cartografia que a gente vê pouco na faculdade, né? Porque necessita de tecnologias que, infelizmente, a gente sabe que nenhuma universidade está aí podendo, né? O meu primeiro estágio foi no IBGE, eu acho que, assim, tanto a galera da Rural, que é de onde você é, quanto da cartografia na UERJ, a gente, bastante pessoas vão estagiar no IBGE. Eu acho que ele é a porta de entrada para a gente na cartografia e na agrimensura. Então, primeiro foi lá, aí depois eu fui para o CHM, que é o Centro de Hidrografia da Marinha. Então, eu atuava lá com X lá para criar cartas náuticas, que apoiava nessa criação de cartas náuticas. E, posteriormente, eu fui estagiar na Pláticos, que é uma empresa de engenharia que estava desenvolvendo novos negócios e adotou o drone como um perfil que ela queria, uma tecnologia que ela queria utilizar. E eu fui para lá para meio que pesquisar. Fiquei 6 meses estagiando e depois mais 6 meses de estágio, assim, a gente já começou a fazer projeto, então já tinha um engenheiro cartógrafo lá. E os primeiros 6 meses foi muito pesquisa, né? Naquela época, foi em 2015, 2014, 2015, tinha 2015, na real. Tinha, assim, até tinha gente fazendo levantamento, a gente tem algumas empresas que ofereciam o curso e tal, mas tinha muito pouca empresa no mercado, ainda era alguma coisa que não era muito reconhecido, muitos pesquisadores não acreditavam na tecnologia, e tinha uma série de coisas no decorrer disso. Então, os primeiros 6 meses eu fiz muita pesquisa, eu utilizei todos os softwares do mercado, eu testei, eu fui para campo, fiquei fazendo vários voos, fiquei fazendo vários testes para averiguar se a tecnologia era viável. Eu já tinha visto artigos e tudo, mas não tinha colocado em prática. Tem umas escolas aí em São Paulo, lá em Prudente, né, que dão curso e tal, mas assim, eu não tinha colocado isso em prática, não tinha processado, não tinha visto, não tinha calculado o PEC cartográfico, não tinha avaliado todas essas questões. Então, eu fiquei 6 meses nisso, ia para campo, fazia um voo, colocava pontos de controle, testava, via uma condição urbana, via uma condição com uma variação no terreno muito grande, via várias condições. E depois de 6 meses, a gente começou a fazer projetos, assim, alguns projetos. E eu fiquei lá 2 anos, depois eu
deixei de ser estagiário, me tornei trainee, assim, já tinha uma responsabilidade um pouco maior, já fazia propostas de projetos, já meio que gerenciava algumas coisas e tal. E quando eu saí de lá, eu já estava, assim, no último período da faculdade, e eu estava querendo me dedicar também ao TCC, então não estava conseguindo acumular todas as coisas. E com 2 anos eu saí de lá. Aí fiquei focado no meu TCC. O meu TCC ele é sobre o laser scanner. Foi uma luta conseguir fazer esse projeto, porque eu tentei entrar em contato com empresas para fazer parceria, para tentar fazer um trabalho com laser scan, as empresas não me receberam. Eu tentei várias opções e não consegui. Aqui, na época, a UF, a UFRJ não tinha, a própria UERJ não tinha, a Rural não tinha, todas as universidades aqui no Rio não tinham laser scan. Aí eu fui num evento, eu conheci um rapaz que trabalhava na Faro, ele foi lá na empresa apresentar os equipamentos para a gente, e ele me mostrou um modelo que foi gerado pelo professor Mário Reis, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei alucinado pelo modelo, já tinha quase 1 milhão de visualizações, no Facebook tinha muita visualização no vídeo, então eu fiquei alucinado, eu falei, caraca, eu tenho que fazer. Aí eu comecei a procurar ele na internet, procurar o Lattes, procurar Facebook, LinkedIn, procurei pra caramba. Aí achei o e-mail dele, aí entrei em contato com ele, eu falei, professor, vi seu vídeo e tal. Aí fiquei trocando e-mail com ele. Aí chegou num dia, eu falei, professor, quero fazer um trabalho com laser scan, só que a UERJ não tem. Você quer me orientar? Aí ele falou, tá bom. Aí tá bom, tenho uma disponibilidade de ficar 2 semanas aí, eu posso ir para aí, a gente faz. Aí ele, tá bom, você vem que dia? Eu falei, tal dia. Aí, 3 dias antes de eu viajar, eu mandei uma mensagem para ele, professor, tô viajando sexta-feira e tô indo. Aí ele falou, tá bom, vem. Ele nem acreditava que eu ia mesmo, eu peguei, cheguei lá. Aí na segunda-feira encontrei com ele lá na faculdade lá e comecei. Fiquei 1 semana igual um louco, testando o equipamento, aprendendo, processando, de N formas, escaneei lá vários prédios lá na UFRGS, que eles chamam de URGS, né? E depois, no final de semana seguinte, eu fui fazer o trabalho. A gente modelou mesmo a igreja, um monumento histórico lá do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santo Amaro, e a gente modelou, aí eu fiz a nuvem de pontos, aí a gente até apresentei o trabalho, né? Ele veio aqui também, eu fui orientado pelo professor Castiglione da UERJ, e fui orientado por ele. A ideia era tentar modelar a igreja por completo, tentar utilizar uma integração entre o laser scan com a nuvem de pontos gerada pelo drone, mas como eu não tive tanto tempo, eu optei só em utilizar o laser scan. Então, o resumo mais ou menos foi esse. Eu acabei meu trabalho assim uns 2 meses antes de apresentar, né? E fiquei fazendo correções. Mais ou menos isso é a minha trajetória aí. Essa parte que você falou do drone, de iniciar os testes, né? Eu acho que foi nessa época mesmo que começou o boom de drone, todo mundo, dá para levantar. E aí vem a questão, né, que eu conversei também com o Lailson, da prostituição da nossa profissão, que parece muito fácil você subir um drone e levantar, né? Então você realmente viu que, né, você sabe que não é só isso, né? A gente tem fotogrametria aí para sofrer na faculdade e ver a realidade. E você foi fazer essa pesquisa, assim, quando você estava fazendo, você achou que, tipo, óbvio, valeu a pena, mas assim, o que você achou que foi o melhor de você ter descoberto nos testes, assim, valeu, moto, nos testes de fazer assim, a questão do ponto de controle, porque a gente tem uma teoria, né, na fotogrametria, mas na prática com drone é diferente, né? Como é que foi esses testes? Como é que foram? Então, eu tinha um ex-chefe, né? O nome dele é Mauro Bortolotto, ele era engenheiro da Marinha, e ele, assim, começou a trabalhar com drone antes de virar engenheiro da Marinha. Acho que por volta de 2012, 2013. Então, eu tinha muitas dúvidas, e ele tinha trabalhado e ele era muito solícito, ele sempre me tirava as dúvidas que eu tinha mesmo. Então, eu falei, teve, assim, vezes que eu falei, pô,
a gente estuda na faculdade aquela espacialização de Kruger, eu esqueci o nome exatamente do pesquisador que fez isso, né? Mas você tem aquela espacialização, você tem que colocar pontos fotogramétricos e pontos de controle ali para fazer a aerotriangulação. Só que, assim, você tem um cálculo que ele associa o número de fotografias com o número que você vai ter que ter mínimo de pontos, tanto fotogramétrico quanto pontos de controle mesmo, para que seu processamento seja realizado, para que você possa ajustar. Mas na fotogrametria com drone, com os RPAs, né, a gente tem muitas fotografias. Então, no começo era uma dúvida que eu tinha, assim, tem muita fotografia. Então, ele o que permitiu foi a visão computacional com o algoritmo SIFT, né, que aí ele permite com que você gere esses pontos que a gente fazia manualmente, os pontos fotogramétricos, de forma automática, para que você aerotriangule, para você ajustar o seu bloco. Os pontos de controle, teve uma época que eu até queria fazer mestrado nessa área e tentar ver um número mínimo de pontos de controle para fazer, baseado em pesquisa mesmo, não de achismo, não de tal. Assim, pela minha experiência que eu tenho atualmente, eu olho a área e vejo, isso aqui é suficiente, isso aqui não tem. Mas eu não consigo, de certa forma, disseminar isso para outras pessoas baseado em métodos estatísticos e tudo isso, em pesquisa mesmo, né? Porque eu não fui pesquisar nessa área. E é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante até. Isso, alguns colegas que vão fazer, eu preciso de quantos pontos de controle? Eu falei, isso cara, essa resposta exata eu não tenho para te dar. Me manda que eu vou te falar se está bom ou se não está, entendeu? É mais ou menos isso. Eu vejo muita coisa errada, Stephanie. Eu já fui contratado por consultoria para corrigir trabalho dos outros e eu vejo muita coisa errada. Eu fico abismado, porque assim, às vezes a gente pega trabalho que envolve até a questão de barragem, que é uma coisa... A gente já viu 2 acidentes gigantes aí no país. E realmente, cara, a gente tem essa prostituição. Isso é um problema, para mim, muito grande, assim. A gente tem a questão do CREA, que o CREA, não bate de frente. É muito complicado isso tudo. Eu acho que a gente até se apoia, tem, assim, esses órgãos que a gente próprio está criando, como a BEC, como vocês criaram lá na Agrimensura, mas o Brasil é muito complicado, assim, é muito complicado. E é isso, cara, assim, as pesquisas foram feitas. Hoje em dia, se eu for fazer um projeto, eu consigo saber quantos, por exemplo, pontos de controle, se o modelo teve alguma rugosidade ali no meio do processamento, se o modelo teve alguma parte do bloco que não foi alinhado. Isso eu consigo visualizar, assim. E é o que as pessoas aí não conseguem, entendeu? Não tem essa experiência, não tem o cuidado também, né? E não tem, porque, assim, quando você não é responsável por aquilo, por exemplo, tem uma escola aí a gente sabe, né, a gente até comentou que ela estava oferecendo o curso de processamento, de voo e tudo, para pessoas que não têm nem nível de graduação. Então, a pessoa não tem um conhecimento para aquilo. Então, ela vai aprender a fazer da forma que eles ensinaram, mas apertar botão não é. E a pessoa, além disso, a pessoa não vai ter a responsabilidade técnica sobre aquilo. Então, se ela processou bem, beleza. Se não processou, ela não vai ser responsabilizada, não vai perder o registro dela, não vai ter algo assim mais específico para a área dela. Então, é isso que acontece. A gente tem muito esse caso de percepção. Passou a moto aqui, maldita, na hora. Mas eu acho que, assim, são dois pontos, né? As empresas que estão querendo ganhar dinheiro em cima disso, né? Nosso bom e velho capitalismo aí, e as pessoas que estão aí desesperadas para fazer alguma coisa, acha que isso é fácil, acha que está dando... Então, acredita muito nessa questão de apertar botão, né? A gente vê muito isso, assim, que as pessoas, é só apertar o botão, mas quando dá o problema? Quando a foto não encaixa lá, quando o negócio fica cagado, e aí, que botão você aperta?
não é um botão. Você tem que entender Exato. o problema. E isso vai desde a topografia básica, que você vai fazer uma poligonal, não é só apertar o botão da estação. Se o ângulo está muito errado, bizarro ali, se você que tem um conhecimento, você entende o erro ali, você já, opa, o que está errado, onde eu errei. Agora, se você não tem conhecimento, uma base, fica complicado, né? Então, a gente acaba sofrendo muito essa prostituição porque as pessoas acreditam ser fácil, né? Ser só, a gente só aperta o botão, laser scanner, aperta o botão, ele faz tudo lá, levanta tudo e tá tudo lindo, né? Infelizmente, a gente sabe que a realidade não é essa. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem aqui na agrimensura. E como você falou, né? A gente carece de uma representação, porque o CREA acaba que não tem representante, né, da nossa área, e aí é aquela coisa, né? A maioria que está lá é que manda, então a gente acaba perdendo atribuição para outros profissionais que não têm base e a gente acaba indo assim, ladeira abaixo, né? É muito triste. Mas, enfim. A questão, assim, a mais séria, né, na minha opinião, fora isso, a gente sabe que existe pessoas que precisam trabalhar e tal, mas assim, o que eu tinha falado, a própria responsabilidade sobre aquilo, responsabilidade técnica, porque, assim, eu não estou desdenhando de ninguém, assim, um cara pode fazer esse curso, pode até virar um bom profissional, saber processar bem e tal, mas ele não vai ter responsabilidade técnica sobre aquilo, ele não vai, entendeu? Se acontecer alguma coisa, ele não vai ser o responsável. Não vai, ele vai ter uma responsabilidade penal, mas não técnica. Então, isso que me deixa assim, um pouco preocupante, cara, porque o que eu tenho visto em grupos de WhatsApp, de Facebook, de uma porrada de lugar, eu só vejo besteira. Eu olho e falo, caralho, bem assim mesmo. Eu falo, puta merda, ferrou. Enfim. Não, exatamente. Você for ver esses grupos assim, a gente vê cada coisa, você fica, meu Deus, aí dá uma respirada fundo. E eu tive experiência de dar curso de topografia e eu explicava algumas coisas bem básicas e alguns alunos teimavam comigo que não, que era da fazer do outro jeito. Aí chegou um momento que eu falei assim, que você que vai assinar esse trabalho, né? Responsabilidade é sua, né? Só que é a responsabilidade desse jeito. Então você faz do jeito que você quiser. Porque eu também não estou aqui para ficar doutrinando ninguém, não. Estou explicando, estou falando do jeito certo, quer fazer, paciência. Mas vamos lá, como é que está essa vida de mestrando e ainda tendo que trabalhar, né? Porque a gente sabe que nesse país, infelizmente, a gente não é motivado a ser pesquisador, então tem que se virar também. Como é que está essa correria? Então, agora eu praticamente fechei as matérias do mestrado. Foram difíceis, porque, como eu vim da cartografia, entrar no mestrado em computação, eu tive que correr muito atrás, de novo, novamente. Mas consegui agora, até que passei bem nas matérias e fechei praticamente. Preciso fazer uma matéria com meu orientador, mas é assim, mais no que eu estou pesquisando. E, em contrapartida, eu tô realizando consultorias, né, como eu tinha falado, e acabei de fundar uma empresa com alguns amigos do mestrado. A gente participou de um evento da Prefeitura de Niterói, no modelo de hackathon, e propomos um aplicativo de bicicletas. Então, esse aplicativo ele usa a cartografia e a computação. É mais ou menos um Waze das bikes, a gente propõe um Waze das bikes. Então, a gente utiliza a inteligência coletiva, que é a posição das pessoas, o mapeamento colaborativo, para apoiar os ciclistas, né? Tanto que o local está sem ciclovia e está tendo muito ciclista passando ali. Então, a gente consegue criar informação, dado para a prefeitura e falar, prefeitura, precisa de uma ciclovia aqui. Então, a gente, os próprios ciclistas, instituições de ciclistas, algumas prefeituras organizadas, elas tentam coletar dados ciclistas. Como é que elas fazem? Elas pegam, colocam uma pessoa ali num ponto da cidade, passou um ciclista, ela vai lá e conta. Passou outro ciclista, ela vai lá e conta. Passou 3 ciclistas, ela vai lá e anota e conta. E a contagem é feita assim. A gente propõe assim, uma rede de sensores, que é o celular dos ciclistas, para criar esse dado. Então, a gente criou essa empresa, eu estou trabalhando aí nessa mestrado, no Bike Need, e estou com uma bolsa do Semadem também agora, comecei nesse mês.
estou apoiando no desenvolvimento da plataforma Mapfire, uma plataforma do CEMADEM que utiliza um pouco do TRMA2 e algumas outras coisas para fazer análise, alerta de queimadas nas regiões amazônicas. Tem muitas coisas, né? Análise de poluição do ar, chuva e tudo isso. Nossa, realmente, né? Eu conversei com outras pessoas e a gente acabou chegando nesse ponto de que a programação trabalha muito bem com a cartografia, com a agrimensura, né? Com a geolocalização. Eu acho que é realmente uma ferramenta bem, bem útil. E aí você agora fazendo o mestrado, você está conseguindo alinhar isso bem, né? Tipo, essa ideia do aplicativo é ótima, porque a gente tem essa informação de posicionamento, né? Todo mundo está aqui com seu celularzinho, está emitindo sua posição para algum lugar. E aí a gente usar isso de uma maneira, né, produtiva para gerar alguma coisa e também, né, imagina uma pessoa que fica lá marcando a bicicleta, deve sofrer um pouquinho. Então, né, é mais fácil deixar a galera baixar o aplicativo, a galera se comunicar e fazer funcionar, né? E isso é muito bacana. Então, você acha que Sim. Você escolheu o mestrado pensando nisso, em que acreditando que a programação ia dar um up, ou porque você é curioso nessa área, assim? Eu escolhi porque eu, assim, acho que a gente, que é engenheiro, a gente vai ter que programar. Em 10 anos aí, a gente vai ter que estar todo mundo praticamente programando. E eu, assim, pesquisei um pouco sobre o mestrado lá no UF. Inicialmente, eu não pretendia pesquisar sobre visualização de dados, como eu estou pesquisando agora, mas eu pretendia pegar um pouco da computação gráfica voltado para modelagem, isso aí utilizar os drones, os lasers, mas quando eu cheguei lá eu vi que a realidade era um pouco diferente, então essa área lá da computação é muito mais complicada, então eu botei um pouquinho o pé no chão por enquanto, e estou na parte de visualização de dados, que aí tem a data science, essas coisas de análise de dados voltado para o dado geográfico. Então, cara, assim, para mim tem sido muito bom. Eu tenho tido uma visão diferente das coisas. Acho que você conseguir... Eu tô começando agora a ter muito contato com o banco de dados geográficos, que é uma coisa que falta no mercado. A gente vê muita necessidade e não tem muito profissional. Então, eu estou trabalhando com o banco de dados geográfico direto ali, e eu estou acrescentando isso na minha bagagem, né? Eu acho que está sendo muito bom para mim, entendeu? Eu acho que a gente, assim, essa parte de mapeamento colaborativo, que é algo que não é muito usado no Brasil ainda, é algo que ainda o IBGE já tem algumas coisas, já tem algumas pesquisas lá e tal, mas é algo que é legal, assim... essa ideia do aplicativo foi uma ideia da minha cabeça ali, no Hackathon eu que propus essa ideia, mas isso foi uma ideia que foi construída. Eu ia em eventos, por exemplo, tem um professor da UERJ, o Bosco, que ele falou sobre isso numa palestra que eu fui. Então, isso foi uma coisa que foi construída ao decorrer do tempo. Então, eu tento sempre aplicar a cartografia na computação, e está sendo muito utilizado. Assim, eu vejo porque mais 2 pessoas entraram lá da cartografia UERJ, lá na UF, uma não quis ficar, mas a outra acabou de entrar e veio conversar comigo. Assim, inteligência coletiva, lendo artigos, cara, muita cartografia, tem uma área muito grande de inteligência coletiva, focada na cartografia fora do país. Aí a gente tem o Waze, o Google Maps, o OpenStreetMaps, tudo isso é inteligência coletiva, entendeu? E visualização de dados, cara, que é a área que eu vou pesquisar, a gente tem uma penca de dados. Hoje em dia a gente produz dado. Mas como é que a gente vai visualizar isso tudo? Como é que isso vai servir de informação para os profissionais? Então, são 2 áreas assim que da computação que eu vejo como uma área que até não só a cartografia, mas outras áreas devem olhar bem, assim, principalmente a cartografia agrimensura, porque a geolocalização é o que a computação está usando e é o que a gente sabe, né? Com certeza. Eu também estou com uma ideia aí de um projeto, depois eu vou conversar com você, também nessa parte de mapeamento colaborativo, porque é uma informação que a gente precisa ter de várias coisas, assim, como de ciclista,
no Google, né, a gente consegue ver onde tem farmácia, onde tem mercado. Eu brinco quando alguém pergunta, o que essa profissão faz? Eu falei, abre seu celular aí, você está sabendo onde tem o banco mais perto? Então, alguém como eu está aí por trás fazendo isso acontecer. Bom, eu estou tentando segurar o tempo para não ficar vídeos de 2 horas e a gente ter que editar, porque a gente gosta muito de falar da nossa profissão e acaba falando a beça. Então, queria te agradecer e pedir para você deixar um recado aí para a galera que está no mercado, está chegando agora, e aí mete a cara no mestrado, como é que é? O que você... Tem uma mensagem de apoio para os nossos colegas. Então, foca nos drones, nos laser scanners, que é o que o mercado está precisando. Foca também no banco de dados geográficos, que é algo que está em foco aí. Está tendo muita demanda para isso, o próprio ArcGIS tem evoluído para o server e tudo isso usa o banco de dados geográfico. Então, são 3 dicas que eu dou, assim, para vocês estudarem bastante. GIS, cara, tem que estar no sangue, CAD tem que estar no sangue, mas essas dicas são um diferencial. Assim, eu acho que qualquer profissional que se forma e sabe isso, ele vai atuar, entendeu? A gente tem um mercado hoje em dia que tá ruim, mas essas são características que vão te colocar um diferencial no mercado. E em breve eu vou ter a versão 2 do BikeNet lá para download na Play Store e no iOS. Eu vou pedir para todo mundo ficar aí aguardando aí, que eu vou pedir para a Stephanie comunicá-los, que aí todo mundo baixa lá, vai ser para qualquer região do país, e é isso. Bom, muito bom. Quando estiver pronto, manda aí para a gente baixar. Eu vou deixar também marcado aqui as redes sociais do William, para quem quiser entrar em contato, perguntar a ele lá, perturbar a vida dele, vai lá, gente. Obrigadão.